E aí, duelistas? Vocês conhecem o Guild? Provavelmente sim. A obra oriental criada por Kazuki Takahashi em 1996 ressalta sobre um player de duelos de monstros. Esse player é Yugi. Ele vai em uma jornada com vários amigos em busca de novas cartas e de novos duelistas. Mas vocês sabiam que esse jogo realmente existe? Pois é, existem, e nesse vídeo nós vamos falar sobre a variedade de cartas e tipo de cartas que existe no card game. Então vamos lá. O primeiro monstro que iremos falar é o monstro normal. Para identificar se ele é um monstro normal, primeiro precisamos olhar a cor das bordas da carta. Ela tem uma tonalidade mais amarela, e basicamente essa carta não tem efeito. O segundo tipo de monstro que iremos falar é o monstro efeito. Como vocês podem ver, a sua coloração é um pouco mais escura dos monstros normais, e diferentemente ele tem alguns efeitos, que podem ser encontrados embaixo da sua arte. Uma classificação hoje para monstros de efeito são os monstros Tanners. Os monstros Tanners tem aqui escrito na própria carta, escrito Tanner, ou traduzindo para o brasileiro, regulador. Os monstros Tanners são usados para fazer síncro, que é um tipo de carta que a gente vai explicar daqui a pouco. A seguir, nós temos monstros considerados monstros pêndulos. Os monstros pêndulos são considerados monstros e magias ao mesmo tempo. Eles são considerados magias quando são colocados na zona de macho, que seria a zona mais abaixo. Eles são colocados nas extremidades. Os monstros têm dois tipos de efeito. O efeito de monstro, que é o efeito normal que tem aqui embaixo, e o efeito de magia. O efeito de magia é o que fica nesse quadradinho pequeno que diferencia. Os monstros pêndulo traz uma variedade de invocação, que nós podemos explicar isso em outro vídeo se vocês quiserem. E os monstros pêndulo podem variar, como esse aqui que é um monstro normal, porém pêndulo, e monstro de efeito, porém pêndulo. O próximo tipo de carta que iremos falar são as cartas traps, traduzindo armadilhas. Elas têm uma coloração roxa e é basicamente assim. Você precisa deixar setada na zona de magias, como ele explicou um pouco mais abaixo, e basicamente ela tem que deixar setada até o próximo turno ou turno do seu inimigo. Ou seja, você pode usar ela ao seu favor ou então contra o seu inimigo. A seguir, nós temos outra característica de trap, que são as traps contínuas. As traps contínuas têm que ser o mesmo jeito de uso, você tem que setar ela no seu turno e ativá-la apenas no turno do oponente. A diferença é que quando você ativa uma trap, ela vai ficar no campo até o oponente retirar ela ou por algum efeito. A trap normal, quando é ativada, vai resolver o efeito dela, após isso ela vai para o cemitério, porém a contínua vai ficar no campo até alguém destruir, ou por um efeito dela mesmo, se autodestruir. Depois disso, nós temos a classificação de trap, que seria as traps counter. As traps counter são as traps mais rápidas do Yu-Gi-Oh! O que significa que, para você dar resposta a essa trap, você precisa de outra trap da mesma velocidade. Se você ativar essa trap e o oponente ativa, como citado, uma trap contínua em resposta, não vai resolver. Você teria que ativar outra trap com esse símbolo para rebater essa, para fazer corrente, entendeu? Então seria mais ou menos isso, é a trap mais rápida do jogo. Inclusive, uma dessas é a mais famosa, que são as Solen. Essa é uma das que eu acho uma das melhores, que são as Kinect Invocação. O próximo card que eu vou falar é as Spells, ou então cards de magia. Elas têm sua coloração esverdeada e têm o seu efeito abaixo, que ela serve para ajudar os seus monstros. E quando após você utilizar o seu efeito, ela vai diretamente para o cemitério. O próximo tipo de magia que nós temos são as magias de equipamento. As magias de equipamento têm esse símbolo, como se fosse uma pequena cruz. Elas funcionam do seguinte jeito. Quando você invoca algum tipo de monstro, a magia de equipamento, como o próprio nome já disse, ela se equipa nesse monstro. No caso, a magia de equipamento depende do monstro em que está equipado. Quando o monstro deixa o campo, a magia de equipamento também vai junto. A magia de equipamento, em muitos casos, ela é mais para dar ataque para um monstro. E elas são praticamente a mesma coisa, porém não fica no campo. Muito semelhante às trap contínuas que nós falamos agora há pouco. A próxima carta que eu vou falar são as Spells contínuas. Elas são bastante semelhantes às traps contínuas e tem esse símbolo aqui, semelhante ao símbolo do infinito. Basicamente, ela fica dando seus efeitos no monstro até ser retirada do campo, ou então ser destruída pelo seu oponente. A seguir, a gente tem as spells de campo. As spells de campo, ela tem uma área exatamente para ela. Ela sempre é nessa parte. Essa magia, ela
muito parecida com a Spell e Trap contínua. Ela fica no campo até o oponente retira ela, ou por algum efeito de monstro ou dela mesma. Quando ela deixa o campo, pode ser que ela tenha alguns efeitos. As Spells contínuas, elas praticamente são a mesma coisa que essa, porém elas têm uma zona especial. Depois disso, nós temos a última classificação das Spells, que são as magias rápidas. As magias rápidas, ela tem esse símbolo de raio. Esse raio significa que ela pode ser ativada no turno do oponente. Ela é a única magia que pode ser ativada no turno do oponente, só por ser esse efeito. Ela é velocidade 2, no caso ela não consegue responder a uma trap nível 3, que seria counter. E é apenas isso, ela pode ser ativada no turno do oponente. Agora, indo para a parte do extra deck, nós temos o primeiro tipo de monstro, que seria os monstros fusões. Os monstros fusões, eles requerem uma carta chamada polimerização ou uma carta especial do deck. Ou então, como exemplo do deck DDD, que seriam esses bichinhos. Esses monstros, ele tem o próprio efeito, que seria esse aqui, que ele pode, efeito desse aqui mesmo, ele faz a fusão da mão. Exemplo é, se eu estou com essas cartas na mão, eu posso dar o efeito dela, mandar elas para o cemitério e trazer ela especialmente do extra deck. Isso é praticamente uma fusão sem polimerização. Mas em raros casos existe esse efeito. Existem casos que tem fusão exatamente do seu deck, como exemplo a fusão do... O segundo tipo de monstro do extra deck são os monstros Synchro, que são muito retratados no anime Yu-Gi-Oh! 5DS. Os monstros Synchro, ele precisa do que já foi falado, que são os monstros Thunder. Um exemplo é o Aiolo. Os monstros Thunder, tem escrito na própria carta aqui que é Thunder. O exemplo do Trishula, ele é o nível 9. A sumonação dele praticamente seria usando esse monstro, em que a soma dos níveis teria que dar igual ao nível dele. No caso, 4, 4 e 1 igual a 9. Então, quando é feito, os monstros usados como matérias vão sair do campo, vão para o cemitério, e ele irá entrar especial do extra deck. Mas esse é um assunto de outro vídeo, que seria de invocações, que nós poderíamos fazer um vídeo só para isso, se vocês quiserem. Agora eu vou falar dos monstros XYZ. Ele tem sua coloração preta e ele pede algumas matérias que vão estar localizadas um pouco abaixo de sua arte. Aqui no exemplo, para invocar ele precisa de 2 monstros level 4. Ele vai ficar na zona extra, que fica um pouco em cima da zona dos monstros. E aqui vai ficar em cima. Bom, galera, e por aí finalizando o nosso vídeo. Mas antes temos que falar que existe mais uma invocação, que são as invocações Link. Porém, os links são um pouco mais complexos. E se vocês quiserem, a gente vai deixar esse assunto para outro vídeo, que vai ser um vídeo exclusivo só para invocação Link. Bom, então por hoje é só, galera. Falou.